Ser mulher. E, infelizmente, o assunto agora é sério e preocupante. Casos de importunação sexual seguem acontecendo praticamente quase que todos os dias. Os relatos chocam, revoltam e levantam alerta. Até quando mulheres vão precisar conviver com essa situação, não é? Vamos fazer o seguinte, pra você ter ideia, os últimos casos e o que as mulheres devem fazer, né? O que é que elas devem fazer então para quando elas forem vítimas, né, da importunação sexual. E aí eu vou trazer a Maria Maciel, que está ao vivo agora, para que a Maria traga informações importantes para a gente. O que a gente quer saber, Maria, é que nesses últimos, né, os últimos casos que nós estamos falando agora há pouco, o que é que essas mulheres devem fazer para poder buscarem ajuda e não serem as próximas vítimas? Porque parece que por mais que as mulheres se esquivem, tem figuras, tem homens que continuam insistentemente ali, mesmo ouvindo não, né, como aconteceu no outro caso que você vai citar aí, não, várias vezes, foi preciso então usar a força para que ele pudesse então ir embora. Que coisa, né, Maria? Pois é, Wilson, olha, a primeira coisa a se fazer é denunciar. A mulher não pode ficar calada, normalizar, deixa pra lá, não, tem que denunciar. Todos os dias acontecem vários casos de importunação sexual, mas nem todos chegam a registrar, nem todas as mulheres registram o boletim de ocorrência. A gente vai trazer aqui dois casos que aconteceram recentemente. Um é o do caso da Lara Almena. Ela é chefe de gabinete da Secretaria da Mulher aqui de Alagoas e ela estava numa viagem, uma agenda oficial em Brasília e foi perseguida, né? Ela relata aí que foi perseguida e também vítima de importunação. Um homem que estava hospedado no hotel, que queria que ela desse o telefone à força, chegou a segui-la, né, até a porta do quarto onde ela estava hospedada e insistentemente pedia o número do telefone. Graças aí à secretária que conseguiu então fechar a porta, porque esse homem inclusive empurrava a porta para que ela não fechasse, para que o diálogo continuasse. A gente tem o relato dela, o depoimento que ela fez, né, e está disponível nas redes sociais. Vamos ouvir então. Quando eu fui fechar a porta, o cara estava na porta, parado. E aí ficou só a brechinha, porque ele falou, e aí eu deixei só uma brechinha. Ele disse, eu queria... Falando sempre muito baixo, hora nenhuma. Ele foi agressivo, nem no falar, né? Nem no falar, nem fez nenhum movimento. Ele disse assim, eu queria lhe conhecer melhor. Aí eu disse, eu não tenho não, moço, interesse em me conhecer. Aí ele disse, eu queria pelo menos o seu telefone. Eu disse, eu também não tenho interesse, moço, em lhe dar o meu telefone. Eu não quero lhe conhecer. E minha amiga está aqui passando mal, licença. Quando eu fui fechar a porta, ele deu um passo para frente e meteu a mão na porta para não deixar eu fechar. Daí eu fiquei com uma mão no trinco, uma mão na porta, só a brechinha assim, pedindo licença, e ele o tempo todo insistindo para pegar o meu telefone, pediu para entrar no quarto. Ele disse, deixa eu entrar no quarto para ajudar vocês. Eu disse, a gente não precisa de ajuda, licença. A única coisa que eu consegui fazer foi tremer e eu estava praticamente implorando para o homem sair da minha porta. É uma situação aí constrangedora e que ninguém sabe como poderia ter terminado se ela não tivesse a ajuda então da amiga que estava no quarto e acabou empurrando e fechando a porta. Toda essa situação ela foi filmada, há câmeras ali que mostram essa insistência, né, do hotel, tanto é que a Lara, ela denunciou a gerência do hotel e esse homem, esse hóspede, ele acabou saindo dali, saiu do hotel sem mesmo fazer o check-out. Ela fez o boletim de ocorrência, ela registrou o boletim de ocorrência aqui em Alagoas. Outro caso é de uma influenciadora, uma blogueira britânica, Emily Rain, que relatou também nas redes sociais que durante uma viagem num carro de aplicativo de carona, né? Esses que a gente pega carona para ir de um canto a outro, ela estava vindo de Recife aqui para Maceió, e foi também vítima de importunação. O motorista queria beijá-la de toda forma e ela, mesmo dizendo não, havia insistência. Vamos ouvir também o relato da Emily. Não acredito. Estou aqui sozinha, viajando sozinha para Maceió de novo. Ele tentou beijando comigo. E eu disse, não quero. Não. E
ele tentou mais e mais e mais. E ele agarrou meu rosto e tentou mais e mais. E ela disse, se você não gosta, eu vou parar. Eu disse, não quero. Não estou sendo confortável ainda. Então, por favor, gente, se cuida. Porque eu estou viajando sozinha e estou com medo. Mas todas minhas amigas têm minha localização. E tenho amigos e amigas na Maceió. Então, eles têm minha localização também. Então, tranquila. Amém. Não significa não. Então, por favor, não tenta mais. Nenhuma mulher merece se sentir assim. Com certeza. É uma sensação terrível. Como a própria blogueira disse, né, ela se sentiu com medo, acuada e pior, sem saber o que fazer, sem ter o que fazer, ela que estava ali também numa situação vulnerável dentro do carro e esse homem tentando, então, de toda forma, pedindo beijo, pedindo para que se relacionasse com ela e ela dizendo não quero, a todo momento, e é a insistência dele. A gente vai conversar agora com a Paula Lopes, que é diretora da Casa da Mulher, para a gente entender um pouco desse contexto da importunação sexual. Primeiro, Paula, o que é a importunação? A gente tem que ter essa diferença, né? Importunação sexual e também assédio. Explica para a gente, então. Bom dia, boa tarde. Boa tarde a todas as telespectadoras. Acho muito importante a gente falar sobre esse assunto, porque muitas pessoas confundem, né? Sempre colocando esses atos que acontecem, né? Tá na rua, no ponto de ônibus, aí passa alguém, ou dentro do coletivo, quando alguém passa a mão em você, ou nesse caso, em casos de perseguição, como a gente acabou de ver o vídeo. Então, tem muitas histórias parecidas. E é importante lembrar que assédio e importunação são coisas diferentes, apesar de muitas vezes a gente colocar tudo numa caixinha só, porque são atos contra o nosso corpo, né? Que atentam ao nosso corpo e à nossa liberdade sexual. Então, quando eu falo, por exemplo, em assédio, eu estou falando em relação de subordinação, em relação de repetição. Então, geralmente acontece em ambientes de trabalho, ou no ambiente escolar, ou no ambiente de faculdade em que eu frequento, e aí eu tenho uma rotina, e na minha rotina aquela pessoa ou manda mensagem com frequência, ou passa a mão, né? Ou fica galanteando o tempo todo, falando frases, paquerando, né? Mas de uma forma que eu me incomode e já tenha mostrado que eu não quero, né, que eu não estou de acordo com aquilo, e a pessoa continua. Então, isso é caracterizado como assédio. Já a importunação são esses atos mais pontuais, como os exemplos que a gente viu aqui. Então, eu entro no Uber e ele começa a se masturbar ou faz algum ato, ou me alisa, ou tenta algo contra o meu corpo, isso aí é importunação, porque é um momento pontual, né? Ou, por exemplo, eu estou num ponto de ônibus e passa alguém que eu nunca vi na minha vida, que eu não tenho nenhum tipo de relação, e faz isso comigo, também pontualmente é importunação. Ou se eu tiver, por exemplo, quem sofre muito isso são trabalhadoras de bar, de restaurante, né? Aqueles clientes mais ousados que passam a mão, que pedem um telefone, que ficam insistentemente falando frases, né, sexuais. Então, isso aí tem muito a ver com essas relações. Então, é aquele homem que não respeita o não da mulher, que não sabe respeitar o corpo da mulher. Então, ele sempre está dando em cima o tempo todo, né? E não respeita o não. Então, é aquela frase que a gente sempre diz, não é não. Quando a mulher não quer ou não mostrou, né, fisicamente que ela tem interesse em você, então respeitar esse não. Outra coisa muito importante para a gente falar aqui, a culpa não é da vítima. Então, você que já passou por isso, ou está passando no seu ambiente de trabalho, na sua escola, na sua faculdade, lembre que a culpa não é sua, que essas coisas acontecem, que a culpa não é sua, não é a sua roupa, não é porque você está com roupa de academia, não é porque você usa roupa curta, não é porque você está de biquíni. Erga a sua cabeça, porque a culpa não é sua. Porque muitas mulheres acabam perguntando, se colocando
colocando, não, mas o que eu fiz, né? Será que eu dei a entender que eu estava afim? Será que eu ri de uma maneira que ele entendeu, interpretou que eu estava à vontade, que eu queria alguma coisa com ele? Exatamente. E a gente tem que lembrar que essas leis são recentes, né? Então, essas mudanças aconteceram de 2010 para cá. Nós ainda somos da geração que foi criada acreditando que assédio e importunação eram coisas normais, que a gente simplesmente tinha que ignorar e seguir a nossa vida. Hoje são crimes, né? E crimes com pena. A gente também venceu agora uma situação que esses crimes eles demoram mais tempo para prescrever. Se a gente estiver falando aqui de criança e adolescente, eles não prescrevem, porque esses prazos começam a contar a partir de 18 anos, porque na infância e adolescência a gente ainda não tem o discernimento para fazer essas denúncias. Então, é muito importante a gente entender que a lei mudou. Existe uma lei específica para criança e adolescente, que é a Lei Joana Maranhão, que fez com que esses assédios, essas importunações, assédios e abusos fossem reconhecidos como algo importante para além dos 18 anos. E na nossa vida adulta a gente passa por isso, mas é importante a gente denunciar, ainda que a pena não seja grande, mas é importante denunciar, porque esses dados eles vão transformar a nossa realidade no futuro. E é necessário ter provas, né? A gente viu no caso da Lara, do hotel, tem câmeras ali, mas a vítima, ela tem que ter algum tipo de prova, basta a palavra dela? Bom, a justiça entende que a palavra da vítima é importante e serve como prova, mas quanto mais robustez a gente tiver, por exemplo, câmeras, pessoas que viram passando numa situação chorando ou muito nervosa, pessoas que você ligou na hora que aconteceu ou mandou mensagem relatando o fato, tudo isso é importante para esse arcabouço probatório. Mas a palavra da vítima tem sim a sua importância hoje na justiça. Okay. Obrigada então pelas informações, Paula. Então são orientações importantes sobre a importunação sexual. Aí eu já ouvi dizer, viu, Wilson, de muitos homens dizendo, não, mas hoje em dia a gente não pode nem paquerar mais, não pode nem olhar para a mulher. Pode olhar, pode paquerar, só que quando ela disser não, é porque é não. Né? A gente vê na prática diferente, a insistência, o homem acha, não, vou devagarzinho até conseguir, não é assim que funciona, não. É com você aí no estúdio.